Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Vamos começar aí mais uma aula de português, tá bom? Dizendo o que eu sempre digo no início, né, das nossas aulas. Se não pegou o livro ainda, corre e pega o livro, página 74 do nosso livrinho de português, isso mesmo. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar aí tipos de frase, tá? E palavras com a letrinha M e a letrinha N. Palavras com M, N e tipos de frase. Inicialmente, nós vamos trabalhar aí os tipos de frase, tá bom? E as palavras com MN, tia Jaela vai deixar aí um vídeo, tá bom? Vai deixar um vídeo aí para acréscimo do conhecimento de vocês. É um assunto bem pequenininho, né? O livro de vocês trabalha aí MN, tá? Na página 76 do livrinho de português. O assunto é bem curtinho, então por isso eu vou trazer apenas um vídeo para complementar a atividade que vocês vão realizar, da página 76, tá? Hoje nós vamos trabalhar aí os tipos de frase e os exercícios, obviamente, também, né, no livro de português sobre os tipos de frase e o exercício que vocês vão ter aí uma orientação através do vídeo que eu vou deixar, tá bom? Para trabalhar aí as palavrinhas com MN. Mas sem muita conversa, vamos correr, vamos colocar aí na página 74 e vamos trabalhar aí tipos de frase. Aí na primeira cena diz assim, ó, observe as cenas. E a criança, né, todos estão comendo, aparentemente todos muito felizes, e a criança, ela diz, que pizza deliciosa, né? Em seguida, uma outra cena onde alguém fala, quanto custa essa bicicleta? Ou melhor, alguém fala, não, é um menino, né? É porque como já está à noite, gente, eu estou gravando à noite para vocês, aí a vista já não está muito legal. Mas agora eu consegui identificar aqui de pertinho, que eu também estou com o meu livro, como eu digo a vocês, eu também pego o meu livrinho. E aí a criança, né, ela pergunta como se fosse o vendedor, né? Inicialmente eu pensei que era o pai, mas não é. É a criança e ela pergunta para o vendedor, quanto custa esta bicicleta? Percebam a diferença no tom da primeira cena, né? No tom da frase, né? Da oração, que foi expressa a ideia na primeira frase. E percebam a diferença aí entre a primeira e a segunda frase. Ó, na primeira cena, a menina, na verdade, uma menina, eu pensei que era um menino. A menina, ela demonstra sua satisfação ao comer uma pizza, né? Ela ficou bastante animada. Já na segunda cena, o menino, ele faz uma pergunta, provavelmente para saber se vai ou não comprar a bicicleta, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre pergunta o preço, né? A não ser que você seja muito rico, cheio de dinheiro, vai me emprestar, inclusive. A não ser que você seja o tipo de pessoa que compra sem perguntar o preço, porque eu não faço isso nunca. Até por uma questão de sabedoria, né? A gente tem sempre que perguntar o preço das coisas, até para a gente aprender desde cedo sobre o valor aí dos objetos, das coisas que a gente consome, né? Porque muitas vezes a gente acha que foi qualquer precinho, comprou vovó, vovô, papai, e às vezes a gente nem dá tanta atenção assim, não sabe nem quanto custou, né? Então, desde cedo, perguntem o preço antes de comprar qualquer coisa, tá? E aí, né, na frase, né, a gente percebe aí, vem uma definição aqui no livro de vocês importante, que eu tô lendo aqui, ó. Frase, o que é frase? Eu fiquei falando o tempo todo que eram duas frases, mas o que é frase? Frase é a palavra ou o conjunto de palavras com sentido completo. Vejam só. Palavra ou conjunto de palavras com sentido completo, ou seja, as frases são formas, né, de nos comunicar, de expressarmos nossos sentimentos.
E aí existem vários tipos de frase, ok? Que é o que nós vamos ver agora. No livrinho de vocês, eles trazem aí as frases, perdão, as frases afirmativas, as frases negativas, as frases interrogativas e exclamativas. Mas antes da gente conversar sobre elas, vamos reforçar aqui, olha. Para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita, nós utilizamos os sinais de pontuação, tá? E por que eu estou trazendo novamente esse assunto que a gente já trabalhou, né, lá na frente, que foram os sinais de pontuação? Estou trazendo novamente esse assunto para reforçar os tipos de frase. Mais à frente vocês vão perceber que vocês já vão poder identificar que tipo de frase você está lidando, né? Está trabalhando a partir dos sinais de pontuação. É muito importante isso, tá, gente? E aí, o livro traz como exemplo aí o primeiro tipo de frase, que é a frase afirmativa. Eu trago um exemplo diferente do livro, tá, gente? O exemplo que aparece aí, olha, ele está dizendo que a frase afirmativa, ela indica uma declaração afirmativa e termina com um ponto final, tá? Aí o exemplo que ele traz é: comprei sapatos novos para usar no dia da festa. Ele está afirmando, ele está reforçando aí o que ele falou e colocou um ponto. Perceba que tem um ponto final aí, o que significa que a oração não terá mais continuação. A frase não continua mais. Vai parar por aí. Ele afirma e tchau. Terminou a frase. Ponto final, ok? Não tem mais nenhuma outra ideia, tá? E aí eu trago como outro exemplo, outra frase afirmativa. Exemplo: há muita sujeira na rua. Isso é um exemplo que eu já trouxe em uma outra aula, tá, gente? Numa outra aula que também trabalhava essa questão aí da pontuação, né? Dos sinais de pontuação. E que é muito, muito bem-vinda para a nossa aula de hoje. Então, eu resolvi, né, retomar esse conteúdo justamente porque as frases afirmativas, ela possuem essa característica de ponto final, ok? Em seguida, nós temos aí a frase exclamativa. Eu não coloquei na ordem, tá, gente? A ordem do livro, ele traz frase negativa, tá? Então, vamos ver logo a negativa, né, do livro. Frase negativa, ela indica uma declaração negativa, termina com ponto final. Aí ele traz o exemplo, ó: não devemos comer o bolo inteiro. Ponto final, ok? E eu trouxe aqui, tá, como uma frase negativa, que nada mais é que uma declaração negativa, você está negando algo. Eu trouxe aí como exemplo: não gosto de biscoito de chocolate. Simples assim. Eu não gosto de biscoito de chocolate. Não gosto de biscoito de chocolate. Eu estou negando, é uma negativa, ok? Quando você ouvir essa expressão, ele deu uma negativa, significa que ele não quis ou teve uma ideia negativa acerca de algo, de algum assunto, ok? Em seguida, nós temos aí no livro a frase interrogativa, tá? Eu trago um exemplo também, mas antes vamos ler aí no livrinho de vocês. Frase interrogativa, ela é usada quando fazemos perguntas. É usada para fazermos perguntas, como diz aí no livro de vocês. Ela termina com ponto de interrogação. Agora vocês entenderam o porquê que tia Jayala retomou esse assunto sobre os pontos, né? Os sinais, melhor dizendo, perdão, os sinais de pontuação. Retomei esse assunto justamente porque as características dos vários tipos de frase que a gente encontra, uma das principais características que a gente tem que tomar muito cuidado e atenção é justamente esses sinais por causa da interrogativa. Para você saber se uma frase é interrogativa ou não, observe se ela tem uma interrogação, né? Qualquer frase que tiver uma interrogação significa que ela está
fazendo uma pergunta, é uma interrogativa, né? Então, automaticamente você mata a charada quando você observa uma frase e percebe que tem uma interrogação ao final. Já mata essa charada e pode dizer sem medo de errar que é uma frase interrogativa, afinal tem uma interrogação ali, tem um sinal de pontuação que já entrega o tipo de frase, ok? E aí o livro traz a seguinte frase, exemplo aí: por que você não foi sozinho para o shopping? Por que você não foi sozinho para o shopping? É uma pergunta. Então, automaticamente, pergunta sempre terá obrigatoriamente uma interrogação ao final da frase. E aí eu trouxe um outro exemplo. A que horas você dorme? Ok? A que horas você dorme? Está exprimindo também, assim, uma pergunta e, por isso, essa frase ela é definida também como uma frase interrogativa, tá bom, gente? E aí, por fim, vem as frases exclamativas. Vamos dar uma procurada aqui. O que é que aconteceu com o slide? Vamos lá. Exclamativa, ok? Indica admiração, surpresa, espanto, alegria, etc. Ela termina com ponto de exclamação. Aí o livro traz o exemplo, meu Deus do céu. E eu trouxe um exemplo bem parecido, que é, meu Deus. Aquela admiração, aquele espanto, né? A expressão de espanto. Então, esse assunto, gente, é bem fácil. É só vocês prestarem bastante atenção, como eu já disse, aos sinais de pontuação, tá? Segundo ano também, hoje trabalhamos aí a questão dos sinais de pontuação, né? Dos tipos de frase. Coincidiu aí o assunto de vocês. Não é igual, é um assunto parecido, ok? E aí, vou deixar aí para complemento, tá? Da atividade posterior com as palavras com M e N, tá? Na parte de ortografia do próprio livrinho de português, tá? Vou deixar um vídeo aí complementar para auxiliar vocês na resolução dessa atividade, ok? O tempinho é curto, infelizmente. Então, tia Jayala vai deixar apenas um vídeo para complementar a compreensão de vocês, tá? Até porque a leitura, né? Quando se trabalha aí as palavras com MN, existe uma pequena regra, tá? E aí o conteúdo é bem curtinho, bem pequenininho. Vocês vão ver aí na página 76, tá? Vocês vão observar aí que tem uma imagem e aí você vai fazer a leitura dessa imagem e vai observar as situações em que aparece a letrinha M, que é antes do P. É uma regrinha, tá, gente? Sempre antes da letrinha P e da letrinha B, você vai encontrar a letrinha M, a consoante M, ok? Então, é isso. Hoje vou deixar aí para exercício de casa o livro de gramática, página 46 a 48, livro de português 75 a 79, o livro de reforço 107 e 109 e o livro de caligrafia 37 a 41. Só lembrando, gente, reforçar aí a mesma coisa que eu falei para o segundo ano. São muitas atividades, então por isso vocês precisam organizar a rotina de estudo de vocês. Como eu devo imaginar, vocês já estão fazendo isso, né? Na escola, vocês sabem que nós tínhamos um tempo lá de 4 horas e em casa você tem um tempo até mais de forma que você pode organizar o tempo de uma maneira melhor até, né? Porque aí você vai ver qual é o melhor horário para você criar esse hábito, essa rotina de estudos, ou de manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Tem gente que gosta de fazer à noite, tem gente que gosta de fazer de manhã, enfim. Tem gente que faz no reforço, né? Então, não deixem de fazer. Isso é o mais importante, tá? Mas organizem a rotina de estudo de vocês. Reforço mais uma vez. Na época que a gente estava na escola, antes da pandemia, nós tínhamos tudo dividido, classe e todas as atividades devem ser realizadas em casa, tá? Então, por isso, vocês precisam criar o hábito de ter um horário para estudar, no mínimo, gente, 2 horas
2 horas, 3 horas de estudo, já que na escola era 3 horas, vocês precisam criar esse hábito, tá bom? Então é isso, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Hoje vamos aprender o uso das consoantes M e N. Vamos lembrar as consoantes B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Vamos lembrar as vogais A, E, I, O, U. As consoantes M e N vão ser usadas quando a palavra exige o som an, in, on, Para saber qual consoante usar, é preciso saber algumas regras. A consoante M vai ser usada no final da palavra, por exemplo, na palavra fim, fim. A consoante M vai ser usada antes das consoantes P e B, como por exemplo na palavra também, também. E na palavra tampa, tampa. Quando o som não for no final da palavra e quando não for antes de P e B, usamos a consoante N. Como, por exemplo, nas palavras andador, andador, encontrar, encontrar, índio, índio, onda, onda, segundo, segundo.